Leitura Rolf, São Paulo, 2 de setembro de 1984. A Mãe sobre a Graça. Entretien, 15 de setembro de 1954. Queria ler-te Entretien 54. Acho que 15 de setembro, aniversário da casa, não é? Não é o dia inteiro, é só uma parte, a última parte. E depois de vários assuntos que as crianças perguntaram, uma pergunta, assim, bem inesperadamente, sem haver conexão com o que foi antes dito. Qual é a maneira de aceitar a graça com gratidão? Qual é a maneira de aceitar a graça com gratidão? Então, a mãe. Antes de tudo, você tem que sentir a necessidade para isto. Este é o ponto mais importante. É preciso haver uma certa humildade interior que torna você consciente de seu estado indefeso sem a graça, que verdadeiramente sem ela você é incompleto e sem poder. Esta, para começar, é a primeira coisa. É uma experiência que nós podemos muito bem ter. Quando, veja, mesmo pessoas que não sabem nada se encontram em circunstâncias bem difíceis, ou encarando um problema que tem que ser solucionado, ou como eu acabo de dizer, um impulso que deve ser superado, ou alguma coisa que as perturbou. E quando então verificam que são perdidos, que não sabem o que fazer, nem sua mente, e nem sua vontade, e nem seus sentimentos ajudam, elas não sabem o que fazer, aí a coisa acontece. Há algo dentro delas, algo como uma espécie de chamado, um chamado para algo que pode fazer o que nós não podemos. Aspiramos a este algo que é capaz de fazer o que nós não podemos fazer. Esta é a primeira condição. E depois, se você se torna consciente de que é somente a graça que pode fazer isto, que a situação em que você se encontra, que de lá somente a graça pode puxar você para fora, pode dar-lhe a solução e a força de sair dela. Então, bem naturalmente, uma aspiração intensa acorda em você, uma consciência que se traduz numa abertura. Se você chama, aspira, e se você espera ter uma resposta, você vai, bem naturalmente, abrir-se à graça. E mais tarde, você deve voltar muita atenção a isto. E a mãe põe seu dedo nos lábios. Mais tarde, a graça responderá. A graça o puxará para fora da perturbação.
a graça lhe dará a solução para seu problema, ou ajudará para que você possa sair de sua dificuldade. Mas uma vez que você é livre da confusão e saiu de sua dificuldade, não se esqueça que é a graça que puxou para você para fora, e não pense que é você mesmo. Porque isto realmente é o ponto importante. A maioria das pessoas, tão logo que a dificuldade se foi, diz, bem, eu mesmo me puxei para fora da dificuldade. Tudo bem. O ponto é este. E aí você tranca e chaveia a porta, e você não pode receber mais nada. Você precisa mais uma vez de alguma angústia aguda, alguma terrível dificuldade, para que esta espécie de estupidez interior se afaste, e para que você realize mais uma vez que você não pode fazer nada. Porque é somente quando você cresce consciente de que você é sem poder, que você começa a ser justamente um pouco aberto e plástico. Mas enquanto você pensa de que o que você faz depende de sua própria habilidade e de sua própria capacidade, realmente, não somente que você feche uma porta, mas, sabe, você fecha montes de portas, uma após outra, e as chaveia. Você se tranca numa fortaleza e nada pode entrar lá. Esta é a grande retirada. Nós esquecemos bem rapidamente. Bem naturalmente, estamos satisfeitos com nossa própria capacidade. Mas, mãe, diz as pessoas, quando nós tentamos pensar que somos sem poder, há algo que acredita em nós que somos poderosos. Então, sim. É muito difícil ser sincero. É por isso que os golpes se multiplicam e algumas vezes se tornam terríveis, porque é a única coisa que quebra a sua estupidez. É esta a justificativa das calamidades. Somente quando você está numa situação agudamente penosa e, de fato, diante de algo que afeta você profundamente, então isto faz que a estupidez se funda um pouco. Mas, como você diz, mesmo então, quando há alguma coisa que se funde, se dilui, se difundir, há ainda alguma outra coisa pequena que permanece dentro. E é por isto que a coisa demora tanto. Quantos golpes são necessários numa vida para alguém saber, até as profundezas reais, que ele não é nada, que não pode fazer nada, que ele não existe, que ele é nada, que não há entidade sem a divina consciência e sem a graça. A partir do momento em que sabemos isto, tudo passou. Todas as dificuldades
sumiram. E quando sabemos isto integralmente, há nada que resista, mas até aquele momento, isto demora bem mesmo. Por que o golpe não vem integralmente, de vez? Por que isto o mataria? Porque se o golpe for forte o suficiente para curar você totalmente, ele simplesmente esmagaria você. Você seria reduzido a poeira. É somente procedendo pouco a pouco, muito gradualmente, que você pode continuar existindo. Naturalmente, isso depende da força interior, da sinceridade interior e da capacidade para progredir, para aproveitar-se da experiência e, como eu falei há pouco tempo, do não esquecer. Se a pessoa for o suficiente feliz para não esquecer, então a coisa vai bem mais rápido. Podemos realmente andar bem rapidamente. E se ao mesmo tempo a pessoa tiver uma força, aquela força interior moral, que quando o ferro vermelho e quente está à mão, e não tentando extingui-lo, tentando jogar água sobre ele, mas em vez disto continua até o próprio cerne do abscesso, do furúnculo, do abscesso, se diz? Abscesso. Então, neste caso, as coisas vão bem rapidamente. Mas não são muitas as pessoas que têm a força para isto. Pelo contrário, elas bem rapidamente fazem isto. Ela faz um gesto, não diz aqui qual. Assim, a fim de esconder isto de si mesmas. Quantas pequenas, banais explanações são dadas, quantas desculpas nós amontoamos para todas as bobices que nós cometimos. Outra pergunta. O número de golpes depende das pessoas, Dulce Mãe? Sim, depende das pessoas. Depende, como disse, de sua capacidade para progredir e de sua força e sua resistência. Mas eu conheço bem poucas pessoas que não precisam nenhum golpe absolutamente. Mãe, é este o golpe que vem da Mahakali? O golpe? Não necessariamente. Se você engole um veneno e você fica envenenado, isto não seria a falha de Mahakali. É você que engoliu o veneno. Se nós nos colocamos em condições absolutamente ridículas, se nós estamos num estado em que necessariamente nós temos que quebrar a nossa cabeça, ou braço, ou costas, porque nós não estamos num estado de equilíbrio verdadeiro, você não pode acusar as forças divinas. É a consequência normal, mecânica, da estupidez cometida no estado interior. Qual é a natureza do golpe de Mahakali?
ele causa em você uma grande felicidade. Ele lhe dá um calor doce no coração. Assim, você se sente bem satisfeito. Precisa aspirar a isto, ou isto vem naturalmente? Sim, você tem que ter uma sinceridade na aspiração. Realmente querer progredir. Você realmente deve dizer, sim, eu quero progredir, com sinceridade. E qualquer que seja a coisa que aconteça, eu quero progredir. Então, ele vem. Mas, como eu disse, isto vem com poder de plenitude que contém uma alegria intensa. Quando você tomou uma decisão, decidiu parar algo em você, exatamente não repetir uma estupidez que você uma vez cometeu, ou fazer alguma coisa que você acha impossível ou difícil de fazer e que, como sabemos, deve ser feita. E quando se tomou a decisão e colocou nela a plena sinceridade de sua vontade, então, bem, se o golpe terrível vem para compeli-lo para fazer o que você decidiu fazer, é um golpe, mas se sente glorificado. Você é bem feliz, é magnificente. Você sente algo magnificente aqui. E a mãe aponta o coração. Há uma diferença tão grande entre os acidentes que acontecem a você, que lhe acontecem porque você está numa consciência puramente externa, mecânica, física, e num estado de ignorância que faz com que você cometa todas as loucuras possíveis que naturalmente trazem as suas consequências, inevitavelmente. Há uma diferença tão grande entre isto e o estado totalmente mais alto para o qual você se levanta quando se determinou dominar a si, viver somente na consciência da verdade, a qualquer custo, não importa qual for o preço do progresso, para progredir. E as coisas que lhe acontecem, então, são tão cheias de significado, você vê tão claramente nelas aquela verdade luminosa, aquela luz que ilumina você no caminho, como se você se tivesse tornado não sei, beacon, B-E-A-C-O-N, B-E-A-C-O-N. Talvez um balão, vamos dizer um balão iluminado. Deve ser uma outra coisa, uma estrela talvez. Você vê tão claramente. Não há nada mais que possa esmagá-lo, como um bloco, como uma rocha caindo sobre suas costas. É uma resplandecência transbordante. É por isto que sempre foi dito, é somente o primeiro passo que precisa de um esforço. O primeiro passo significa sair do nível e escalar o próximo. Depois disto, tudo muda. Mas nós devemos sair completamente daquele nível. Nós não devemos permanecer lá. Nós devemos não tentar manter um pé aqui e outro lá, porque assim a coisa não vai.
é isto, minhas crianças. Então, retomo, não? Começou outra vez. Então, a pergunta inicial é: qual é a maneira, o jeito de aceitar a graça com gratidão? Eu não sei, acho que é na última Ananda que coloquei um texto da mãe sobre a graça, que já foi publicado anteriormente, e até nos textos sobre a meditação, que ele diz: há duas formas ou maneiras da graça. A graça que envolve você com a atmosfera, o poder da paz e alivia você. E a graça que forte e impulsora liberta você de todas as cadeias e correntes para que você possa se erguer livremente. E comenta então que todo mundo adora a primeira graça, a primeira forma da graça, quando ela dá a paz, mas que quase ninguém quer receber a segunda forma da graça, a libertação daquilo que nos prende. Por isso, então, a questão de aceitar a graça com gratidão. Eventualmente o processo é forte ou violento mesmo. Nos libertar. Bom, então qual é a maneira de aceitar a graça com gratidão? Então, eu acho muito interessante, assim, para mim, bem inesperado, confesso. Primeiro, antes de tudo, você deve sentir a necessidade para ela, ou por ela, dela. É este o ponto mais importante. É preciso ter uma certa humildade interior que torna você consciente de que você é indefeso sem a graça. Que realmente, sem ela, você é incompleto e sem poder. Esta, para começar, é a primeira coisa. Surpreende primeiro, porque supõe consciência, não, da parte da pessoa. Consciência é a vontade de receber a graça, de chamá-la e de submeter a ela. Mas realmente, se quer agradecer por ela, então deveria primeiro haver o movimento de querê-la, que é de conscientemente se preparar para recebê-la. Porque o resto ela pode trabalhar e a gente nem perceber que foi a graça. Nós pensamos que ou foi a gente, ou foram circunstâncias, ou foram pessoas, ou foi não sei o que. Mas não a graça. Quer dizer, a primeira coisa necessária seria querê-la conscientemente e chamá-la. Abrir-se a ela. E como eu disse, a condição é bem forte, não? Que você realmente, sem a graça, é incompleto e sem poder, indefeso. É uma experiência, diz ela depois, que podemos muito bem ter. Quando mesmo pessoas que não sabem nada, mas que nunca talvez se colocaram em questões espirituais ou questões sobre Deus ou assim, que não sabem nada, se encontram em circunstâncias bem difíceis ou encarando um problema que tem que ser solucionado ou como o impulso que deve ser superado ou alguma coisa que as perturbou. E então elas realizam, percebem que elas são perdidas, que não sabem o que fazer, nem sua mente, nem sua vontade e nem seus sentimentos ajudam.
que eles não sabem o que fazer, aí a coisa acontece. Há algo dentro, algo como uma espécie de chamado. Um chamado a algo que pode fazer o que nós não podemos. Aspiramos para algo que é capaz de fazer o que nós não podemos fazer. É a primeira condição. Não sei, como eu percebo, talvez não perceba de maneira certa, mas não me consta aquilo que eu sei sobre como se encara a graça normalmente, não me consta essa atitude como primeira condição. As pessoas, a graça age simplesmente e beneficia as pessoas, ajuda as pessoas, mas não me consta que as próprias pessoas primeiro devem se sentir sem poder fazer nada absolutamente, e que devem começar a chamar e aspirar. Quer dizer, a se submeter, a se rebaixar totalmente. Mas ela fala aqui de pessoas que não sabem nada, que então se encontram em dificuldades. Eu penso, no fundo, esta condição de estar embaixo e de saber que nós, por nós, não podemos fazer nada e que não somos nada, que nós nem existimos, como ele diz depois. Que esta condição, na verdade, seja para todos que vivem mais profundamente a condição normal, natural. De modo que aí não precisa de uma preparação especial. Não sei, se eu penso por exemplo, pensei agora, Dom Timóteo, Irmã Dulce, Dona Elda, se pode dizer com toda certeza que a respiração deles, o fôlego deles, a vida deles, o pulso do coração, a posição do coração deles, é esta. Quer dizer, viver submetido, submisso a Deus a qualquer momento, precisando ou não, aparentemente, exteriormente. E no caso aqui, então, como que a circunstância exterior adversa força as pessoas para assumirem essa atitude. E para, assim, chamarem por ajuda. Então, esta é a primeira condição. E depois, se você se torna consciente de que é somente a graça que pode fazer isto, que a situação em que você se encontra, que dela somente a graça pode puxar você para fora, somente ela pode dar a solução e a força para sair dela. Aí, bem naturalmente, uma aspiração intensa acorre em você, uma consciência que é traduzida numa abertura. Se você chama, aspira, e se você espera receber uma resposta, você vai bem naturalmente abrir-se à graça. Vem um bocado de coisa. Primeiro pensei nas duas histórias que contei lá em Londrina, do Rabi Suja e seu irmão que viajam e ficam num albergue e não tem cama, só tem um bar. E eles ficam num banco deitados um ao lado do outro e tem um bando de homens bebendo. Em um dado momento eles se aproximam e dizem, então, bom, esses sacerdotes aqui, esses santos, e pessoal, nós vamos dar uma surra neles, e assim mesmo. E pegam primeiro, e Suja está na frente,
E ele apanha miseravelmente. E depois os homens se afastam para continuar sua roda de bebidas. E então os dois conversam entre si. E o irmão diz, os dois estão convencidos que é Deus que dá através da sua graça. É uma graça de Deus. A dificuldade. Então o outro irmão diz, bom, olha, é possível que a pessoa volte. Então não seria justo você receber toda a graça. Agora eu nem quero receber. Então, por favor, deixa-nos trocar de lugar. Olha, eu fico na frente, você fica atrás. E Xuxa não está bem satisfeito, mas pela justiça ele concorda. Então fica a irmão na frente. Aí o bando volta. Então eles dizem, bom, vamos mais uma vez. Vamos apanhar. Mas olha, não é justo também. O que está na frente já recebeu. Agora vamos pegar o de trás. E assim Xuxa foi sabendo cada vez mais que Deus o tinha escolhido para receber as graças. E ele, na vida dele, apanhou miseravelmente mesmo. É outra história de Teresa d'Ávila, não? Que viajou muito na vida dela e fundando mosteiros, conventos e mantendo os conventos em funcionamento pela presença dela. E viajou então já, ela não estava com boa saúde, parece nos últimos anos ou decênios antes de sua vida. E viajou no inverno, claro que não tinha os nossos meios cômodos de transporte ainda. E chegou a um rio, no inverno na Espanha, inverno mesmo frio, que ele tinha que atravessar. Não tinha ponte, não tinha barco, não tinha nada. Não tinha ninguém que pudesse carregá-la. Então ela levantou o traje e foi entrando. E a água então subiu até aqui, água gelada mesmo. E ela não estava bem. E então ela levantou o rosto, não? E gritou, então, oh Deus, mas isso também é demais. E então, depois de um certo tempo, tem uma voz bem suave de cima, não? Dizendo, mas Teresa, você bem sabe que é assim que trato de meus amigos. Então é a mesma linguagem, não é? Aí então também, Sri Aurobindo, não? Pensamentos e aforismos. Ó desventura abençoada, abençoada sejas, porque através de ti eu pude ver o rosto de minha amante. E muita coisa nesse sentido, não? Muito mesmo. Quer dizer, os que estão mais fundo, abertos a Deus, sabem como Ele trabalha e se submetem a isso, bem simplesmente. Mas normalmente as pessoas se revoltam e procuram remédios. Bom, e depois ela coloca aquela coisa assim da maior importância mesmo, não? Depois, e você deve dar uma grande atenção a isto, a graça responderá a você. A graça tirará você da atrapalhação. A graça lhe dará a solução para o seu problema, ou ajudará para que você possa sair de sua dificuldade. Mas uma vez que você está livre do problema e saiu de sua dificuldade, você não deve esquecer que é a graça que tirou você para fora disto e não pensar que foi você. Porque este realmente é o ponto importante. A maioria das pessoas, tão logo que a dificuldade passa, dizem, bem, eu mesmo me puxei para fora da dificuldade. Tudo bem.
Então, diz ela, você tranca a porta e chaveia a porta e você não pode receber nada mais. Você precisa mais uma vez de uma angústia aguda, de alguma dificuldade terrível, para que esta espécie de estupidez interior dê lugar. E para que você realize mais uma vez que você não pode fazer nada. É interessante, ela fala algumas vezes de estupidez interior, que não seria uma inteligência exterior, mas uma consciência que vê como as coisas são e não se engana, não ignora. Porque é somente quando você se torna consciente de que você é sem poder que você começa a estar um pouco aberto e plástico. Mas enquanto você pensa que o que você faz depende de sua própria habilidade e de sua própria capacidade, realmente você não fecha somente uma porta, mas realmente você fecha montes de portas, uma após outra, e as chaveia. Você se tranca numa fortaleza e nada pode entrar lá. É esta grande retirada. Nós nos esquecemos muito rapidamente. E bem naturalmente estamos satisfeitos com nossa própria capacidade. Teria alguma coisa aí? Eu penso naquele texto que lemos, foi ontem, antes de ontem. A carta de Sri Aurobindo, não? Foi na reunião. Onde ele diz que ele não conseguiu a sede inteira, que falta uma coisa, e que ele precisa de homens fortes, e se aqueles que aderem a seu yoga não forem desta natureza, então ele sabe que Deus quer que ele não seja bem sucedido em seu trabalho. Mas que por enquanto isso não for decidido, ele continua pegando tudo para si, etc, etc. Então, aí tem, não, ele fala 3 vezes ou 4 vezes nesse trechinho da vontade de Deus. E nós diríamos, então, nós não, mas o normal seria então dizer, bom, eu preciso disto, mas naturalmente isto não vai acontecer. Tudo vai correr bem. Eu vou conseguir sim, você vai ver. Ele diz, bom, eu preciso disto. Caso não haja isto, saberei que meu trabalho não deve ser bem sucedido. E se isto for a vontade de Deus, aceitarei calmamente. Mas por enquanto, vou continuar o trabalho. Não foi decidido. É exatamente a atitude daqui. Se submeter-se. Mas submeter não quer dizer omitir a sua atividade ou vontade ou a sua dedicação àquilo que se sente como sua missão ou sua tarefa.
Só quando for claro que ela não será bem sucedida, então não insistir, ou não fingir, ou não camuflar. Como ele diz depois, as pessoas então começam a esconder as coisas, a cobrir as coisas. Quer dizer, interessante também como ela concatena isso, né? Ela diz... se nós recebemos a ajuda e saímos da dificuldade ou temos a solução para o problema, então no momento que esquecemos que foi a graça que nos deu isto e possibilitou, que este esquecer e com essa afirmação do ego significa que nós nos tranquemos e que nós nos fechemos totalmente contra qualquer outra ação da graça. E então outras têm que ver o golpe forte, uma agonia, uma angústia, uma coisa terrível para quebrar a casca e para nos dar uma nova chance, por assim dizer. Eu achei interessante, vamos dizer que o fechar-se não é um fechar-se como que conscientemente, ativamente. Não é uma ação ativa. Eu me fecho, não quero saber nada de nada. Mas é simplesmente esquecer. É não afirmar. E isso é muito mais fácil de acontecer, não afirmar. E com isso já tudo é feito. Depois. Então a criança diz, mas mãe, quando nós tentamos de pensar que somos sem poder, há alguma coisa dentro que acredita que nós temos poder. E aí? Então diz, sim. É muito difícil ser sincero, até o fundo, realmente. E é por isso que os golpes se multiplicam e algumas vezes se tornam terríveis, porque é a única coisa que quebra a sua estupidez, diz outras estupidez. Esta a justificativa das calamidades. Somente quando você está numa situação agudamente penosa e realmente diante de algo que afeta você profundamente, então é isto que faz com que a estupidez se dilua um pouco. Mas como você diz, mesmo quando há algo que dilui, há ainda alguma outra coisa pequena que permanece dentro. E é por isso que demora tanto. Quer dizer, mesmo que o que aconteça limpa assim a maior parte, ou resolve a maior parte. Mas se fica o germe, a semente da outra coisa dentro, uma pequena coisa, então nada foi feito. Praticamente. Ela fala em preces também, não? Bem no começo. Se num universo em que, eu não sei agora exatamente a expressão, eu traduzo mais para minhas palavras. Se num universo tudo for organizado e arrumado em ordem, mas se entre milhares de elementos, um elemento não está em ordem, então a semente de desordem está aí. E esta desordem pode a qualquer momento se efetuar de novo. Então isso parece assim muito importante. Porque, como ela diz depois, nós somos muito rapidamente satisfeitos. Se o grosseiro foi feito, o grosso, então pensamos que já foi tudo feito. Mas se restar um único elemento diferente de antes ou de
desordem. Então, tudo está em perigo de a qualquer momento cair de novo, se confundir de novo. Isso pode ter tantas formas, não? Assim, tanto... Nenhuma forma é como que realmente representativa. Que poderia ser uma desordem exterior, externa, que permanece, que a gente não organiza suas coisas até o fundo, realmente. Então, sempre, de novo, a desordem exterior também externa volta. Mas pode ser que alguém esteja no ponto de poder interiormente suportar uma desordem exterior sem ser afetado. E que justamente o ponto dele não é mais a ordem exterior, mas uma outra ordem maior. Enfim, muitas coisas que a gente se propõe fazer regularmente ou assumir ou retomar assim e depois não faz e depois se admira que acontecem coisas conosco. Então, assim, tem múltiplas formas realmente. É interessante que sempre de novo ela volta a falar da estupidez, não? Agora ela é muito radical agora aqui, muito radical, muito forte, muito decidida. Quantos golpes são necessários numa vida para a pessoa saber até as mais profundas profundezas que ela não é nada, que ela não pode fazer nada, que ela não existe, que ela não é nada, que não há entidade alguma sem a consciência divina e a graça divina. Então, o que é preciso saber é, até as profundidades mais profundas, que nós não somos nada, que nós não podemos fazer nada, que nós nem existimos, que não somos nada, que não pode haver entidade, unidade, entidade alguma, ente algum, sem a consciência e a graça divinas. A partir do momento que sabemos isto, tudo passou. Todas as dificuldades se foram. E quando sabemos isto integralmente, e há realmente nada que resiste, ela se silencia. Mas até este momento, isto demora bastante. Disse também uma vez, me lembro de ter lido, quanto mais se avança no caminho, tanto mais se depende do divino. Mas pergunta por que o golpe não vem integralmente de vez. Ele então diz porque isto o mataria.
Porque se o golpe for forte o suficiente para curar você totalmente, ele simplesmente esmagaria você. Ele o reduziria a poeira. É somente procedendo pouco a pouco, bem gradualmente, que você pode continuar existindo. Naturalmente, isso depende da força interior, da sinceridade interior e da capacidade por progresso, de aproveitar-se da experiência e, como eu disse há pouco, do não esquecer. Quando se tiver a sorte de não esquecer, então a coisa vai mais rápido, bem mais rápido. Ela pode ir bem rapidamente. E se ao mesmo tempo nós tivermos aquela força moral interior, que não seria a força moral exterior, não seria o que em nós sabe o que é certo, errado, justo, não justo, que se pode fazer, que não se pode fazer. Que tem algo em nós que sabe isso. E ela então fala aqui não só da consciência moral interior, mas da força moral interior. Então, algo que sabe que isso não pode ser feito, que tem a força de então não fazê-lo, de não nos deixar fazer isso. E não algo que sabe e a gente, no entanto, faz. É coisa que não deve ser feita. Quando o ferro, quer dizer, que está na forja, não? Que vai ser forjado, que então é vermelho, está em brasa. Então esta força moral interior, que quando o ferro em brasa está na mão, não o extingue, tentando jogar água sobre ele. Mas em vez disto, vai até o próprio núcleo, o próprio cerne do abscesso. Então, neste caso, as coisas vão realmente bem rapidamente. Aí a coisa que deve ser de força justamente mesmo, não é? Para não procurar remédios, não cobrir, não se divertir, não fugir, não inventar coisas, não cair doente, etc, etc. Mas para enfrentar. Mas são poucas pessoas que são fortes o suficiente para isto. Pelo contrário, eles bem rapidamente, assim, fazem isto para esconder isto de si mesmas. E quantas pequenas, bonitinhas explicações são dadas, quantas desculpas são amontoadas para todas as bobices que se cometeu. Isso mesmo. Alguma coisa? Alguma pergunta? Algum comentário? Depende o número dos golpes das pessoas, Dulce Mãe? Sim, depende das pessoas. Depende, como falei, de sua capacidade de progresso, e de sua força e de sua resistência. Que a força seria a força para assumir, não para receber os golpes.
não para pará-los. Mas eu conheço bem poucas pessoas que não precisam de nenhum golpe. Agora é muito interessante. E muito, assim, acho, tira muita ilusão nossa, muita auto-ilusão, muita enfeite. Mãe, é o golpe que vem, o golpe de Mahakali? O golpe? Não necessariamente. Se você engole um veneno e se envenena, então isso não é a falha de Mahakali. É você, com sua estupidez, que engoliu o veneno. Isso é muito interessante, que ela coloca-nos na situação de nós podermos, com nossa percepção e consciência e vontade e as condições humanas, simplesmente dissemos seres mentais, que nós, por favor, devemos zelar por nós até um certo ponto. Isso é como que, assim, básico. Achar que as coisas todas acontecem pela graça ou pelo adversário, ou então é Mahakali que me assusta aqui. Se a pessoa se coloca em condições absolutamente ridículas, se ela está num estado em que necessariamente ela precisa quebrar sua cabeça, ou braço, ou costas, que se a pessoa se põe em perigo, praticamente, sem necessidade, simplesmente por estupidez mesmo. Se brinca com fogo, como se diz. Porque você não está no estado de equilíbrio verdadeiro, então você não pode acusar as forças divinas. Dizer que foi Mahakali que fez com que você quebrasse a perna. É a consequência normal, mecânica, da estupidez cometida do estado interior. Acho bem assim, bem interessante mesmo. Quer dizer, o quanto nos é possível, não? O quanto, como que nós temos que fazer. O tanto nós temos que fazer. Zelar por nós e manter-nos em boas condições e tudo isso mais. Isso é nosso dever. E qualquer coisa que não funcione, nós não devemos nem, assim, pensar que tenha sido alguma intervenção do divino ou do diabo, o que for. É só assim uma estupidez. Nossa, é outra coisa. O sinal de que nós estamos em bom equilíbrio, bem simplesmente. É muito, quer dizer, muito certo isso, não? É muito real, porque se eu digo, se alguma coisa me acontece de adverso, de incidental, de acidental, de que foi o diabo, foi a graça, foi a força adversa, foi isso, aquilo, com isso vamos dizer, afasto de mim o poder ou a possibilidade de ver a coisa como foi e de remediá-la, de melhorá-la, de trabalhá-la, de assumi-la. Pois, se tivesse sido a mão de Deus, a mão do diabo, então eu não posso fazer nada. Mas se eu digo, isso foi minha falta de equilíbrio, foi minha estupidez, foi porque não prestei atenção, então eu tenho que prestar atenção, não posso mais fazer as coisas de tal jeito, etc. Aí a coisa é interessante, para se trabalhar com isso. E do resto é uma fuga. E o indivíduo sobrecarregar as forças que não devem ser abusadas, afinal. Porque é coisa que nós possamos resolver. E é muito interessante. Qual é a natureza do golpe de Mahakali? Já que então parece a maioria dos golpes não são da Mahakali, não. Mas
se devem à condição das pessoas. Então, qual é a natureza do golpe de Mahakali? Ele faz com que você se sinta muito feliz. Ele lhe dá um calor doce no coração. Assim, você se sente bem satisfeito. Então, me parece uma indicação bem segura, não? Qualquer golpe forte que se receba, se ele traz esta felicidade, essa doçura, esse calor, então foi um golpe do divino mesmo. Se não o traz, então não tem o divino no meio. Só o divino como que sancionando que a coisa aconteça, mas não a energia divina lançando golpe em você. São coisas diferentes. Eu penso assim, eu tive experiências nesse sentido algumas. Aquela experiência que eu contei isso já, mas era bem oportuna. Eu me lembro disso agora. Isso foi 69. Foi em 70. Não, 69. 68. Eu fiz essa grande viagem onde fui levado ao ashram e não, 69, 70, foi 70. Voltei em 68 para lá, foi 69, sim. Fiquei de agosto até abril, resolvi ir embora, para achar que meu lugar não era lá. Então abri 69, um ano depois. E a mãe tinha tido justamente de 68 para 69, essa experiência da consciência do super-homem. E tinha mandado procurar um poema, e foi encontrar a Savitri, e ela disse então que via dança. E onde perguntei então se podia fazer esta dança. E ela então disse que sim, e então me encomendou fazer a seleção de Savitri e elaborar espetáculo em direção à nova consciência. E com isso eu parti de lá. E tinha combinado que o pessoal lá trabalharia a recitação dos versos que tinha deixado. Não tinha nem toda a escolha não tinha feito, eu tinha que mandar ainda do Brasil. E eu faria as danças no Brasil. E uma preguiça enorme me pegou, assim, como diante. Você treinaria aqui? Eu voltei ao Brasil. Eu elaboraria as minhas danças e a coreografia para o pessoal. A coreografia para o grupo de teatro lá. E voltaria em novembro para ensinar eles a coreografia. E depois se faria no dia 1º de janeiro, comemorando a data da experiência da mãe, o espetáculo de 69 para 70. E então, não sei, alguma coisa assim, que se apagou em mim. Eu não trabalhei, não selecionei os versos e não fiz nada. E um dia, então estava na minha... Eu tinha dissolvido, quando eu fui para o ashram, eu tinha dissolvido tudo, não? Assim, casa, tudo. Só ficou uma mala de 20 quilos, assim, libertado de tudo, radicalmente. Para ver se ficava ou não. Então, quando voltei, tinha que alugar um apartamento outra vez. Aí foi a Clemente Ferreira. E então, no dia, hora do almoço, o departamento de dança estava perto onde isso, não? Eu estava em casa e na cozinha e abrindo um garrafão de água mineral que tinha na época
Dias Dávila, acho. E o jeito foi tal que o garrafão caiu, cheio de água, e me cortou assim miseravelmente o pé, mas miseravelmente, assim. Partiu, vi nunca tanto sangue na minha vida quanto naquele momento. E foi então marcando com um rastro de sangue atrás de mim pela sala, não tinha band-aid nada em casa. Hoje estou melhor prevenido. E tinha uma vizinha no apartamento oposto que depois seria o apartamento da comunidade, com um bebê. Então pensei, bom, ela deve ter alguma coisa, né? Tem bebê aí. Então chamei e ela atendeu e me deu alguma coisa. E se assustou e disse que deveria ir logo para o pronto-socorro para costurar o negócio. Óbvio. Peguei o que ela me deu e fiz o meu curativo. E depois me sentei na cama, me deitei, botei a almofada atrás, sentei na cama, uma poltrona na frente, uma cadeira. E botei o pé alto, não? Para o sangue não mais correr na perna. Fiquei aí, comecei a pensar sobre o que tinha acontecido, por quê, o que significava. De repente lembrei, 15 de agosto hoje. Eu não tinha, assim, nem me lembrava, assim, realmente uma nuvem me tinha pegado. E quando pensei isso e percebi a coisa, mas eu fiquei tão feliz, assim, como eu disse aqui, assim, mas uma felicidade assim brotou de dentro, um calor, mas foi assim, foi maravilhoso. E a partir daí, a partir do qual tudo se abria, então. À tarde fui para o departamento de minha aula e tudo mais. Precisei depois de algumas semanas para o pé estar em condições para a dança. Mas foi o ponto, assim, exatamente de mudança. Isso foi bem o golpe da Mahakali mesmo, porque foi forte de verdade. Mas eu senti exatamente isso. E compreendi. Então a pessoa pergunta, precisa aspirar pelo golpe de Mahakali ou ele vem naturalmente? Sim, diz ela, nós devemos ter uma sinceridade na aspiração, devemos querer progredir. Então, é interessante, então ela diz, vamos dizer, a aspiração não é bem pelo golpe, mas deve haver aspiração e sinceridade. Nós devemos realmente dizer, sim, eu quero progredir, com sinceridade. Qualquer que seja a coisa que aconteça, eu quero progredir. Aí, o golpe vem. Então, no meu caso, diria alguma coisa dentro, então ficou acesa, senão não teria vindo. Mas, como eu disse, ele vem com poder de plenitude que contém uma alegria intensa. Quando se tomou uma decisão, decidiu parar algo em si, não repetir exatamente uma estupidez que se cometeu, ou fazer algo que se acha impossível ou difícil para fazer, e que nós sabemos deveria ser feito, e quando se tomou a decisão e colocou nela a plena sinceridade de sua vontade, então, bem, se um golpe terrível vem para compeli-lo para fazer o que você decidiu fazer, é um golpe, mas você se sente glorificado, você é totalmente feliz, é magnífico, você sente algo magnificente aqui, e a mãe aponta o coração. Um critério mesmo, não é? Que assim, é uma coisa bem forte, bem terrível realmente acontece, mas traz para você uma intensa alegria, sabe? Então realmente é uma interferência divina e você estava pronto para recebê-la.
E do resto é só o acontecimento terrível, que vai machucar e vai inabilitá-lo por um tempo, e é uma diferença bem grande. Bem grande. E me parece essencial, fundamental, a única coisa real, haver que haja esta aspiração dentro, mas que a consciência exterior seja velada, ou seja, não clara, ou não encontre a forma para isso, não encontre o tempo para manifestar isto exteriormente. Mas a questão é, isto está aceso. A partir daí, as coisas se... essa casquinha exterior é rapidamente destruída. Se pelo contrário você só faz esforço exterior, e dentro nada queima e nada está realmente vivo, então não há jeito. É muito interessante, mas é isso que ele falou antes, quer dizer, se o golpe se produz, o acidente que for, a partir de um descuidado seu mesmo, então nós nem devemos procurar qualquer outra razão para isso. Assim acontece como que, assim, totalmente inesperadamente, sem você realmente ter causado isto. Aí é uma... com que tomou todas as providências, se preveniu mesmo para nada acontecer e está agindo de maneira certa, correta e consciente, e no entanto acontece, aí é certamente que lhe é dado e mandado. Mas do resto, se você mesmo negligenciou e se desconcentrou, aí não há intervenção em cima, não. Isso é uma consequência mecânica de seu próprio estado de desatenção ou desequilíbrio. Bem claro. Ou deve ficar bem claro. Como ele disse, há uma diferença tão grande entre os acidentes que acontecem exatamente porque você estava ou está numa consciência meramente externa, mecânica, física, e num estado de ignorância que faz com que você cometa todas as loucuras possíveis que naturalmente trazem as suas consequências inevitavelmente. Há uma diferença tão grande entre isto e o estado totalmente mais alto para o qual você se eleva quando você determinou dominar a si, viver somente na consciência da verdade, qualquer que seja o custo, não importa qual o preço de progresso, para progredir. E as coisas que acontecem a você então são tão cheias de significado. Você vê tão claramente nelas aquela verdade luminosa, aquela luz que ilumina você no caminho, como se você tivesse um beacon, um fogo aqui para guiar você. Você vê tão claramente. Não é mais algo que esmaga você, como se fosse uma rocha caindo sobre suas costas. É uma resplandecência transbordante. Por isso que sempre é dito, é somente o primeiro passo que precisa de um esforço. E o primeiro passo significa sair daquele nível e escalar
para o outro. Aquele nível foi um nível da consciência puramente externa, mecânica, física, estado de ignorância. E depois disto, tudo muda. Mas, e agora vem mais ou menos a primeira coisa do elemento que ficou atrás. Mas nós devemos sair completamente daquele nível. Nós não devemos permanecer lá. Nós devemos tentar manter um pé lá, aqui, e outro pé lá. Por isto não funcionará. Vem uma outra experiência também. Que agora tem uma outra luz e é muito clara. Isso foi no ashram naquele tempo em que fiquei lá mais tempo. Aliás, eu não tinha, ou não sei, não estava bem, ou simplesmente não tinha comido a maneira certa, ou comido demais e não me lembro mais. Mas me lembro que de noite foi no Golconda, naquela casa de hóspedes especial que a própria mãe tinha, onde a própria mãe tinha dado toda a orientação e acompanhamento. Eu tinha lá um quarto e de noite estava ruim, mas ruim mesmo, de estômago. E então se produziu o seguinte, dormindo, que não foi dormir, porque estava ruim mesmo. Quando me virava de um lado, me parece que quando estava do lado direito, aí se produziu a imagem que eu estava entrando no quarto da mãe. Não era o quarto que tinha lá, que eu conheci, onde eu a visitei várias vezes. Mas um quarto menor, mas onde ela estava grande, assentada, mais jovem, mais ativa, mais vigorosa. E tinha muita coisa a fazer, muitas pessoas, me parece. E quando entrei lá e olhava para mim, estava ótimo, estava assim, bem mesmo. E no momento que ele veio do outro lado, nas costas, saindo, então a imagem deu, e eu estava saindo do quarto, estava ruim mesmo, mas ruim. Então voltei muitas vezes para o quarto. E ela estava assim, muito aborrecida comigo, não? Muito. Assim, um jeito que, não sei, eu não conheço dela pessoalmente, mas para mim está totalmente natural e claro. Assim como dizendo, meu Deus, você também pode cuidar um pouco de si, não precisa me aborrecer com essas coisas de tal jeito, não? Agora eu vou dar a minha energia para que você fique bem. Que coisa é essa, não? Então é exatamente o que é dito aqui. Quer dizer, a idiotia de não comer certo, ou de comer demais, ou coisa do tipo. Então, isso é nossa falha. E não podemos chamar a graça divina para nos ajudar nisso. Isso é um abuso. É um abuso. É um abuso. Isso é a nossa estupidez. É exatamente como é isso. Nossa estupidez. E por isso ela deu a ajuda, mas ela ficou aborrecida mesmo, assim, foi bem sem graça mesmo. Mas eu voltei. Como são as coisas, não? Assim, semi-sono, assim, com uma certa posição pode produzir algum estado, não? Assim, pensando diferentes. Você foi e voltou várias vezes, né? Por exemplo, quando saí do quarto, eu estava ruim mesmo. Então,
o corpo se traduziu então que eu tinha que virar outra vez para o outro lado. Quando eu virei para o lado, estava no quarto dela e tudo bem. Ela sem graça comigo, mas ajudando, né? Quer dizer, não sei, quando li agora aqui, eu vi isso de repente, não? Exatamente o que ela diz, não? Esta estupidez que aí não se poderia falar de intervenção divina se as coisas acontecem desse tipo. Aquela história de Ambo, não? Que tem também, que não é bem esse significado, mas diz muita coisa. Ambo, o único professor de yoga do ashram de Hatha Yoga, que só tinha alguns estrangeiros como alunos. Um homem de 50 e tantos anos na época, 56, assim, que andava só com uma folhinha aqui, para assim dizer. Mas totalmente em casa apenas. Um corpo perfeitíssimo, lindo. E colecionador de tudo quanto havia coisas, não? Botões, sementes, bonecos plásticos e tudo, qualquer coisa. E também de coisas, esculturas da Índia. São de lá todas as fotos, não? As minhas fotos da Ananda, os objetos são todos dele, não? Tirei lá, limpei com óleo, com tudo, tirei tudo. E ele contou um dia uma história que a mãe tinha dado a ele eu não sei agora se foi mesmo o símbolo dela, alguma corrente, só um fio, quer dizer, uma cordinha, um cordão, e na frente um pequeno amuleto, qualquer coisa de proteção para ele. E tinha dito: olha, Ambo, isso você não tira nunca, em nenhuma situação do seu pescoço, senão isso não faz efeito. Tudo bem. Mas ele amava tanto esta coisa que quando tomava banho ele tirava, não? Para não molhar, era cordão e podia apodrecer. E chegou o dia em que ele esqueceu a coisa, e a empregada pegou e não sei, botou. Então, não sei, alguns dias depois, 2 dias depois, 3 dias depois, ele teve que ir para a mãe. E então ele confessou. E ela ficou assim, mas muito aborrecida com ele, não? Muito. E então ela deu mais um. Disse: olha, eu dou mais um. Mas, filho, esta vez não tem mais jeito. Ou é ou não é. Mas, e a partir daí, ele tinha coisa na pescoço, não deixou mais nunca sair. Nunca, nunca, nunca. Com justificativa alguma. Nunca. E quando voltou, aí a empregada trouxe para ele o outro. Mas ela ficou aborrecida mesmo. Também Sunil contou uma vez, era costume de levar para ela alguma flor. Mais antigamente, os discípulos assim, mais pessoas chegadas, que deveria significar algo sobre o estado da pessoa. E ele, como cada flor tem um significado, ele então levou uma flor, eu não sei, que significava ou persistência, perseverança, alguma coisa assim, mas que não correspondia ao que ele deveria viver naquele momento. Ela pegou, ele ofereceu, pegou a flor e jogou canto do quarto, assim.
isso. Aí ele percebeu que era outra coisa. Mas como se vê no caso do tanto meu quanto de... Possivelmente ele deu então a Suni a flor certa. Certamente. No meu caso do estômago, ou no caso do ambu, vamos dizer, mesmo aborrecida, ela sempre deu a ajuda necessária. Não se negou, não. Só não botou um sorriso, um enfeite, um cobertor, absolutamente. Eu acho que no caso do Suni foi que ele não tinha procurado. Ele foi na última hora, só tinha essa flor, ele pegou essa flor e foi. E acho que foi isso. E ela não aceitou. Como ele fazia as distinções assim com tanta clareza, tanta firmeza. Me lembro uma história dela e uma história hassidista que é bem paralela a isso. Diz a mesma coisa. Ela teve uma vez a visita de algum ministro da Índia, do governo. Fez assim muitas vezes, ou com certa frequência, aos políticos para ela. E ela voltou de alguma atividade que ela tinha feito embaixo, foi ainda quando ela estava em meio a todo mundo, e voltou e encontrou no pé da escada uma menina chorando. E a menina tinha manchado o vestido e não conseguiu tirar a mancha, alguma coisa assim. Ela ficou com a menina meia hora, uma hora, trabalhando com ela para tirar a mancha do vestido. E o pessoal então lembrando ela que lá em cima tinha um ministro não sei, de educação aqui, do governo da Índia, esperando por ela. E ela então disse, bom, ele tem uma consciência, ele pode se ajudar. Ela não tem ninguém, ela não pode ajudar a si. Alguém tem que ajudá-la. E a história hassidista é que uma vez na hora do ritual o rabi não apareceu. E demorou muito, muito, muito. E uma mulher jovem que tinha uma criancinha que nem deixaram em casa, ficou inquieta e saiu depois, não sei, 20 minutos, meia hora. Ela voltou a casa para ver como estava a menina, o menino, e entrou lá e tinha o rabi com a criança no colo, acalmando a criança que tinha chorado. Então, a mesma consciência. Eles são adultos, eles podem se ajudar, não tem problema. Mas o ser aqui não tem quem possa ajudar. Então, a própria mãe abandonou, não? Quer dizer, no caso da criança, do filho. Tem distinções tão sutis, tão diferentes de nossas noções de certo e errado, de pontualidade, de autoridade ou coisa desse tipo. Bom, essa foi a última história que caiu.